falsos mestres, heresias, manipulação. Se você quer saber um pouquinho mais deste tema que não é uma novidade para os nossos dias, este é o teu lugar. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos, como é bom nós estarmos novamente aqui reunidos para estudar um pouquinho mais da segunda carta de Pedro. E quando nós iniciamos o estudo da segunda carta de Pedro, nós já havíamos citado que nós estaríamos trabalhando segundo aquilo que o próprio Pedro escreveu acerca dos falsos mestres, né? Mas de maneira introdutória nós fomos falando sobre a caminhada cristã, sobre outros princípios para embasar a nossa fé e nos prevenir desses falsos mestres. Mas hoje em especial nós estaremos entrando nesse assunto segundo aquilo que Pedro nos ministra aqui no capítulo de número 2. Eu quero te convidar a pegar o teu caderno, pegar a tua caneta, o teu lápis, tua Bíblia e adentrar conosco nessa segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 10, a primeira parte, para nós sermos ministrados pela palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o verso 10, a parte A. No passado, também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com a habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio do dilúvio. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios do futuro recordem e temam. Mas ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Pois vivendo entre eles dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Assim também o Senhor pode salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais de natureza pecaminosa. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos por esta manhã tremenda, por esse dia maravilhoso que estamos vivendo, pelo teu cuidado, Senhor, que dia após dia é sobre nós, e agora nós pedimos ao Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas com teu poder, com a tua graça, nos dando o pleno entendimento da tua palavra, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, pessoas manipuladoras, aproveitadores, não é uma questão que é uma novidade nos nossos dias, mas desde a época de Pedro
ele já apontava para o passado, falando acerca de falsos profetas. Vivia na realidade da igreja, né? Pessoas que se levantavam para aproveitar, para tentar conquistar o dinheiro dos irmãos de forma indevida ou manipulando a mentalidade. E nos nossos dias, queridos, será que isso ainda é uma realidade? Com certeza, né? Nós não precisamos ter dúvidas disso. E o mais interessante, queridos, é que muitos desses pseudo-líderes, né? Ou pode ser chamado de líderes porque tem pessoas debaixo de sua liderança, mas pseudo-pastores, pseudo-líderes espirituais segundo a vontade de Deus, eles manipulam, né, os seus liderados através do medo. Isso é muito interessante. Note, talvez você tenha passado por situações como essa, né? Quando nós vamos para a palavra de Deus, ela diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então o nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado pelo medo. Ele não pode ser levado pelo medo. Então nós não fazemos ou deixamos de fazer algo porque temos medo do Senhor nos castigar. Agora note que geralmente, queridos, eu não estou dizendo que 100%, mas uma grande parte desses líderes, eles manipulam as pessoas, eles então têm uma forma de controle, que até usando um linguajar um pouco mais esdrúxulo, mais chulo, né? Eles colocam um cabresto. Essa linguagem do cabresto, ela pode ser usada tanto em animais, né? Mas eu gosto dessa expressão, não no sentido dos animais, mas a gente colocava um cabresto na nossa pipa, né? E se você colocasse o cabresto, você guiava a pipa para onde você quisesse, mesmo a distâncias muito longas, porque tinha uma linha que muitas vezes de longe era invisível, mas que quando você puxava essa linha através do cabresto, você conseguia então governar a pipa, a direção dela. E nessa ilustração, você vai entender que esses líderes, eles tentam ter essa linha de controle na vida das pessoas, tentando controlar onde as pessoas vão, onde elas deixam de ir, o que estão fazendo. E isso é muito comum nas próprias práticas, né? Onde exigem que as pessoas prestem conta de onde estão indo, onde estão deixando de ir, se estão indo viajar ou não deixando de viajar. O que é completamente diferente, queridos, de um relacionamento por amor, de liderança e liderado, onde o líder, ele espontaneamente, ele vem compartilhando. Então, por exemplo, o líder não vai poder estar, ou aquele que faz parte do Ministério de Música não vai poder estar. Então, espontaneamente e por responsabilidade com o ministério, ele então avisa o seu superior que ele não estará naquele final de semana, né? E para que haja uma substituição. Isso é natural, queridos. Não estou falando que agora nós simplesmente vamos abandonar o cargo que nós estamos trabalhando, né? Isso faz parte da funcionalidade da igreja. Estou falando acerca de líderes que querem ter um controle, né, profundo, que não é uma questão espontânea do liderado, né, e nem por responsabilidade, mas o líder que quer manipular todas as decisões daquela pessoa, passando por cima de decisões que dizem respeito, por exemplo, aos pais do liderado, né? Então isso é muito comum nos dias atuais, né? Esse cabresto colocado. E infelizmente, queridos, muitas pessoas não tiveram uma outra realidade acerca do que é ser igreja e acham que o natural de ser igreja é isso, né? Agora, nós vamos ver aqui através de Pedro o quanto isso é danoso e nocivo. Todo o estudo, não somente hoje, mas as próximas lições também, nós vamos ver que não é isso que Deus tem para a nossa vida. Note que a própria história de Pedro tem a ver com isso. O alerta do Senhor Jesus em várias vezes para a sua vida, mas a oportunidade de escolha, a possibilidade de se fazer escolhas, mesmo que sejam escolhas ruins. Note que o Senhor nos dá essa possibilidade de fazer as escolhas. Foi assim com Pedro. O Senhor advertiu ele: Pedro, você, antes que toque então
a trombeta, que era chamado de cantar do galo, né? Você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vou. Vai. Né? Uma possibilidade de escolha, houve uma advertência. Mas Pedro poderia muito bem escolher. Jesus não chega lá na hora ou manda um agente secreto para falar: o que você está fazendo? O que você está fazendo agora? Né? E hoje nós vivemos muitas vezes essa realidade, né? Pastores sendo quase agentes secretos para saber o que o fulano, ciclano, beltrano está fazendo. Como se prestasse contas apenas ao líder e não a Deus, né? Então nós precisamos ter muito equilíbrio diante disso, dessa temática, mas entender que infelizmente há uma tendência a essa visão religiosa controladora, né? E enquanto que a palavra e a mensagem de Jesus sempre é de liberdade, foi para a liberdade que Cristo libertou. O que pode aprisionar é o pecado, né? E não a caminhada com Deus. Ela não é aprisionadora, ela é libertadora para as nossas vidas. Então eu quero te convidar a neste dia nós nos aprofundarmos um pouquinho mais naquilo que Pedro estava vivendo com a igreja. Quando nós abordamos esta temática, pode ser que nós apenas voltemos os nossos olhos para aquilo que é mais objetivo, no sentido de ser uma seita, uma heresia clara, né? Tem até uma literatura bem interessante que fala sobre as características, né? 21 motivos pelo qual não sou de determinada seita, né? Ou 10 motivos, e daí é uma série de estudos, né, que apresentam as diferenças entre o evangelho genuíno e as outras seitas declaradas que nós temos hoje em dia. Porém, queridos, eu quero estender um pouquinho mais essa temática para te dizer, queridos, como outrora eu já elenquei, dentro da própria igreja, né, nós temos líderes ou pseudo-pastores, né, que já exercem esta caminhada herética. Né? Então eu não estou falando de divergências teológicas, né? Isso é natural. De acordo com as denominações, nós temos visões teológicas, então eu não tenho problema algum com isso. Né? Mas estamos falando de coisas essenciais da fé, de heresias. Heresias são questões que dizem respeito aos pilares da fé, entende? Como nós vemos pessoas distorcendo completamente a palavra de Deus, querendo ter lucro, como o próprio Pedro aqui citou. Mas eu gostaria de trabalhar, queridos, então, em primeiro lugar, um modo de agir destes falsos mestres e elencar aqui 3 momentos para que você entenda. Para isso, quero te convidar a ler novamente o nosso texto. Nós vamos então versículo a versículo. No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão os seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. A esfera de ação desses falsos mestres é justamente a própria igreja, o rebanho de Cristo. E o que é temeroso, queridos, é que em pouco tempo a sã doutrina, que é centralizada no próprio Deus, né, no culto de adoração a Deus, ele começa a ser substituído por um culto que coloca o ser humano em evidência. E a mensagem central da cruz, uma mensagem de arrependimento, né, uma mensagem centrada na questão do pecado e a necessidade do ser humano de se arrepender, começa a ser substituída por uma ministração de autoestima e que você pode, que tudo vai dar certo, que é o que nós temos visto com muita abundância nos dias de hoje. Nós vemos então essa questão da esfera de ação, que é a própria questão religiosa. E que diz respeito a Pedro, ao texto que nós lemos, né, você vê que ele mesmo cita que não é uma novidade. Né? Já aconteceu no passado, em meio ao povo de Deus, os profetas, falsos profetas, profetas de Satanás,
né? Mestres que tem por senhor Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, e que Pedro advertindo que com ele seria da mesma forma. Então, se com os profetas foi a mesma forma, na igreja primitiva foi a mesma forma, você acha que com a gente vai ser diferente, né? Conosco vai ser da mesma forma também. Um segundo momento é o comportamento desses falsos mestres, né? Note que o proceder desses falsos mestres é pela mentira. A mentira é o ponto-chave aqui desses falsos mestres. E quando nós falamos acerca da mentira, precisamos elencar aqui algumas questões. A primeira é uma questão dissimulada. O que é isso? É cara de pau mesmo. É aquele que mente com propriedade, não é uma questão por falta de conhecimento ou por isso ou por aquilo, né? Note que o nosso texto aqui, esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus. A habilidade em mentir. E nós vemos hoje líderes com uma capacidade retórica muito grande, né? Pessoas que falam muito bem. Inclusive, muitos dos escândalos que nós temos visto hoje em meio à própria igreja, e aqui eu não estou entrando no mérito da questão, querido, né? Porque o pecado, todos nós somos passíveis de erro. Então essa não é a questão. Mas quando nós colocamos situações que se tornam públicas, né, você vê pessoas mentindo dissimuladamente, que você não sabe quem está falando a verdade. Inclusive, hoje é muito comum nós termos peritos criminais nessa área de análise verbal, né? Tendo canais no YouTube e tem muita audiência. Por quê? Porque cresce cada vez mais a quantidade de pessoas dissimuladas na mentira. E Pedro ele coloca aqui que esses falsos mestres nunca serão honestos e claros a respeito das suas intenções. De maneira geral, queridos, eles agem de forma dissimulada, né? Mentindo e enganando as pessoas de propósito, né? Eles se fingem de pastores, de mestres, de evangelistas, né? E o pior disso, querido, é que a mentira dissimulada, a própria pessoa acaba acreditando que aquilo se torna uma verdade, ou seja, entra na vida da pessoa como uma prática pecaminosa, depois se torna uma transgressão, ou seja, um delito de caso pensado, né? E aquilo se torna então uma iniquidade enraizada, onde a pessoa vive essa mentira. Então eles vão introduzindo as suas heresias, né? E isso faz com que a doutrina sã, né, da palavra de Deus ela seja completamente aniquilada e substituída por uma pseudo-doutrina da palavra de Deus, baseada no medo, baseada na troca, né, onde você acha que pode nesse comércio sobrenatural. E aí nós podemos ver exemplos do passado e do presente de como isso aconteceu, como venda de indulgências, como venda do cajado de Israel, da toalhinha santa e coisas de gênero. Note que, por exemplo, esse exemplo da toalhinha, né? As pessoas falam, mas os apóstolos, a toalha, o lenço do fulano curou. Então eu estou aqui com a toalhinha, né? E daí faz 100.000 toalhas e vende. Note como é uma mentira dissimulada. Então se apropria de uma verdade, realmente, o lenço curava. Realmente, o lenço curava. Porém, não se cobrava nada. Note como é sorrateiro o ensino, mas é uma mentira dissimulada. E de maneira sorrateira as coisas vão entrando. É uma mistura, né? É uma mistura, um combustível, né, adulterado, um evangelho adulterado. Então é com dissimulação. Também é com sacrilégio. Olha que a expressão aqui, até o ponto de, né, da ideia de arrogância desses falsos mestres, né? Note, queridos, que o texto diz aqui, ó, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Então, eles cometem esse sacrilégio. Então, dá essa ideia de arrogância desses falsos mestres que se levantam até contra o próprio Deus. Agora, o que é interessante aqui, note, queridos, que essa atitude de sacrilégio, de se levantar contra o próprio Deus, não é só uma questão pessoal,
mas traz um descrédito de maneira geral para a fé cristã. E aqueles que não são crentes, né, não são da mesma fé, eles acabam então olhando com uma forma de desprezo para a fé, em virtude dessas atitudes de falsos mestres. Uma outra questão interessante que a gente vê aqui no versículo 2 já, né? O versículo 1 termina dizendo que o fim dele será repentino e terrível, mas o 2 diz que muitos seguirão seus ensinos imorais e por causa deles Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Então é uma mentira com dissimulação, sacrilégio e também com sensualidade. Olha que interessante isso. Não é comum nós vemos ensinamentos distorcidos acerca da palavra de Deus e aqui os padrões bíblicos de moralidade são distorcidos por uma caminhada imoral. Muitas vezes é uma caminhada ou ensinamentos sutis, né? Faça o que você sente, faça aquilo que diz o seu coração, faça aquilo que você tiver vontade, né? E multidões são levadas a ter essa caminhada que vai totalmente contrária aos ensinos da palavra de Deus, onde condena a imoralidade sexual, né? Então, note que essa questão da sensualidade está muito clara hoje em dia, né? Então, você vê líderes e histórias de pessoas que vivem a imoralidade sexual como se tudo isso fosse natural, como se isso fosse normal, né? E há uma defesa dessa caminhada de uma sexualidade desenfreada. Isso é errado, não é isso que Deus tem para a nossa vida. Não é isso que Pedro está ensinando aqui e nem é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pecado é pecado. Mas note que desde a época de Pedro já havia essa realidade, né? Mentira dissimulada, com sacrilégio e com sensualidade. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. E novamente aqui ele diz, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Aqui nós vemos Pedro trabalhando acerca da questão financeira. E note que nos nossos dias atuais nós temos pessoas contrárias a ofertas, o dízimo, né? Principalmente a temática do dízimo, que nós podemos abordar num outro momento, né? Por outro lado, são a favor de ofertas voluntárias ou de fazer campanhas, né? Mas isso não significa que essas pessoas têm transparência na sua caminhada financeira na igreja. Mas a característica que Pedro aborda aqui é a característica daqueles que se apossam do dinheiro das pessoas. Um exemplo claro é o que citei da toalhinha, da venda de objetos místicos, como se esses objetos místicos fossem então fazer um milagre ou trazer a bênção para casa, né? Então isso é muito comum nos dias atuais. Além dos objetos místicos, nós temos uma outra gama variada de formas com que esses falsos mestres tentam se apropriar do dinheiro das pessoas, né? Então, ofertas específicas para comprar a bênção, né? O modelo é assim, se você... eu quero te desafiar, né? Eles declaram, né? Te desafiar hoje, se você tem fé para receber a tua bênção, então venda teu carro, venda teu bem, ou traga a chave em oferta aqui. Isso é muito comum, queridos. Isso é uma realidade que nós herdamos aí dessa teologia de prosperidade norte-americana, né? E nós já vimos coisas semelhantes a essa, né? E na verdade, queridos, tem alguma coisa errada em você ofertar um bem? Não. Mas novamente, note que sorrateiramente eles se apropriam de uma realidade de fé e a distorcem, contaminando ela com essas questões, né, periféricas, e que vão confundindo as pessoas que por medo ou por ingenuidade, por falta de conhecimento, acabam caindo no engodo dessas pessoas. Por isso Pedro escreveu e por isso hoje nós estamos ministrando sobre isso. Não caia nessa armadilha. Não compre a bênção, ela não está à venda. É grátis, né? O Senhor já nos deu essa bênção. Você quer ofertar de coração? Glória a Deus por isso. Então você pode ofertar, se Deus tem ministrado a tua vida, oferte.
Agora, note que esses momentos são recheados, muitas vezes, de um emocionalismo. Então, a música coopera para isso. O momento em que geralmente esse líder está levantando a oferta é dessa forma, com muito emocionalismo, pegando lá no fundo, né, do coração. E tem pessoas até que se gabam disso, que tem essa habilidade de levantar recursos. Queridos, isso não é segundo a palavra de Deus. É diferente, queridos, daquele que vai fazer um momento de oferta. Eu não sou contra o momento de ofertas, eu não sou contra o dízimo, não sou contra nada disso, querido, mas que seja feito de forma voluntária, sem opressão, sem manipulação das vidas. Quer dizimar? Venha dizime. Quer ofertar? Venha e oferte. Agora, manipular isso, Deus está movendo, né? Com expressões assim, Deus está me falando que aqui tem uma pessoa assim, Deus, sabe? E grande parte do culto acaba se tornando voltado para essa questão financeira. E isso mostra que esses líderes têm o seu ministério movido pelo amor ao dinheiro. Agora, o amor ao dinheiro já era um perigo naquela época, é um perigo hoje. Jesus já advertia de pessoas que tinham por Deus mamon. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, ali no grego mamonas, né? Não se pode servir a Deus e as riquezas. E nós já vemos que Jesus questionava isso, e Pedro questionava, e hoje nós também temos essa mesma realidade acontecendo nos dias atuais. Cuidado, querido, cuidado com líderes que estão de olho no teu bolso, de olho no teu dinheiro. Nós não estamos aqui por causa disso. Oferte com liberalidade, tenha o teu coração disposto, invista na obra, no reino de Deus, invista em pessoas, mas fuja de líderes que estão apenas querendo o teu dinheiro ou manipular a tua vida por medo. Fuja de líderes que utilizam assuntos fictícios, como Pedro colocava aqui, para manipular, né? Palavras fingidas, argumentos falsos para tentar manipular a tua vida. O julgamento de Deus já é separado para essas pessoas. Tanto no início, versículo 1, como também aqui no final do verso de número 3, Pedro mostra que o destino dessas pessoas, o julgamento para elas já está separado. Isso aqui deveria trazer um grande temor no coração dessas pessoas, né? Devido a esse falso ensino, essa maneira mentirosa, distorcida acerca da palavra de Deus, eles serão punidos diante do Senhor. Há uma promessa de julgamento, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E aqui Pedro continua com uma série de exemplos do passado, de situações que o juízo de Deus se manifestou. Não somente vai se manifestar sobre estes, como já se manifestou sobre os anjos, e assim ele vai citando o dilúvio e coisas do gênero. O Senhor tem condenado no decorrer da história todos aqueles que distorcem a verdade. Então não é algo impune, queridos. Eu já vi muitas pessoas dizendo, mas por que Deus não pune essas pessoas? Pessoas indignadas, né? Com o pecado, indignadas com as coisas que está acontecendo. Fica tranquilo, querido. O julgamento e a correção diz respeito ao Senhor. Ele há de punir cada uma dessas ações. A ideia de Pedro aqui acerca do julgamento é bem reforçada por esses exemplos do passado, né? Que são estes três. Os anjos caídos, anjos aqui que pecaram e são identificados, né? Pedro, então, ele está fazendo uma referência a Lúcifer, né? E a 1/3 dos anjos, né, que caiu juntamente com ele porque se rebelaram contra o Senhor. O segundo exemplo que ele cita do mundo antigo é a questão do dilúvio, né, dos dias de Noé, em que todo o mundo foi destruído, toda a raça humana foi destruída. Então são exemplos muito fortes. Primeiro, acerca dos céus, então onde anjos,
não foram poupados. O segundo, acerca da própria humanidade, onde toda a humanidade foi destruída, não foi poupado. E o terceiro exemplo, acerca de Sodoma e Gomorra, né, onde foi a ruína completa dessas duas cidades. E nós tivemos aqui então Ló sendo poupado dentro dessa caminhada. Então o argumento é muito forte. Se Deus ele agiu com coerência, né, trazendo juízo nos céus a toda a humanidade e a duas cidades, né, será que ele não vai continuar trazendo juízo? Com certeza, queridos. Mas a nossa oração, ela não deve ser uma oração voltada para destruição, mas sim para o arrependimento. Por quê? Porque o nosso Deus, o padrão de julgamento dele é perfeito, é justo, né? Mediante o arrependimento, ele nos dá a possibilidade de mudança de vida, né? E não sim uma pregação voltada para destruição, né? Nós vemos pessoas que parece que não querem que haja um arrependimento e transformação, né? Seria a síndrome de Jonas, né? Jonas, depois que ele chega para proferir o juízo de Deus para a cidade de Tarsis, né? Que era o alvo, né? Primeiro ele foge então para Nínive, então é levado ao ventre de um grande peixe e ali tem um arrependimento de Jonas. Mas quando ele volta para o seu destino profético, né? Ou aquilo que Deus tinha para a sua vida de ser um profeta ali em Tarsis, ele declara a palavra esperando que o juízo de Deus se manifestasse com destruição. Mas aí o que acontece? O povo se arrepende e daí ele fica irado com o arrependimento do povo, se esquecendo de que para ele também houve essa possibilidade de arrependimento. Então nós estamos falando aqui de alguém que é justo. E a nossa oração deve ser: Senhor, traz arrependimento, né? Traz mudança de vida. O padrão de julgamento do Senhor, né, é um padrão onde ele sabe livrar aqueles que são piedosos. Então, tanto na questão celestial, né, ele só então manifestou o juízo para aqueles que estavam fazendo aquilo que estava errado. Como também na questão do dilúvio, né, Noé e sua família foram poupados por uma caminhada piedosa. E também na questão de Ló, que também foi poupado. Note que até dentro da própria família, a esposa dele, então, que estava com o coração apegado àquelas cidades, olha para trás, né? Aqui o problema não é olhar apenas, né? Mas ela estava com o coração ainda em Sodoma e Gomorra, vira uma estátua de sal. Então, não é uma questão familiar, mas é uma questão muito singela, pessoal. E também, quando nós olhamos para os dias de hoje, fique tranquilo, porque o nosso Deus, o justo juiz, ele sabe discernir, né? Ele tem todo o entendimento. O padrão dele é justo. Então, aqueles que são piedosos serão livres, que é aquilo que está no versículo de número 9 no início. Também, do versículo 9 até o verso 10, a primeira parte, nós vemos que o Senhor ele sabe aplicar o castigo àqueles que são injustos, né? Não somente sabe livrar aqueles que estão vivendo sob piedade, mas ele sabe também trazer castigo sobre aqueles que são injustos, aqueles que têm vivido no pecado, feito aquilo que é errado. Então, qual é a nossa visão para os dias atuais, queridos? Primeiro, uma denúncia do pecado. É necessário denunciar, né? Como Pedro fez e denunciou e escancarou. Olha, tem pessoas que estão fazendo a coisa errada. E isso nós temos feito aqui, né? Não caia na conversa desses falsos líderes. Eles vão jogar medo no teu coração, né? Vão tentar dizer que a maldição vai estar sobre a sua vida se você não obedecer, sabe? E vão tentar manipular de todas as formas. Qual é o meu conselho? Ore, pergunte ao Senhor, fale com Deus. O Espírito Santo ele vai mostrar. Segundo, estude a palavra e veja se esses ensinamentos estão batendo de acordo com a palavra de Deus. Se você, por exemplo, está em dúvida, você pode entrar em contato conosco pelas mensagens aqui, pelos nossos canais, né? Nós estamos aqui de coração aberto para que você seja livre, querido, né? Não é à toa que cresce cada vez mais o número de pessoas frustradas com a igreja, até colocam e dão um nome que hoje já tem uma conotação mais complicada, chula, né? Não é uma conotação muito legal, que seriam aqueles desigrejados,
Mas o fato é que tiveram líderes que tentaram se aproveitar deles. E as pessoas feridas, machucadas, já estão com medo, como se esse fosse o padrão. E se você, porventura, querido, é um desses, deixa eu te dizer, não é isso que Deus tem. O Evangelho de Cristo não é isso que esses líderes fizeram. E o Senhor, Ele quer trazer um renovo sobre a tua vida, para que você viva esta realidade de liberdade, de bênção. A igreja do Senhor não é isso. Não acredite nessa mentira do inimigo de que você deve viver sem estar em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é isso. Isso são esses falsos mestres, falsos líderes fizeram. Talvez se aproveitaram da tua vida, talvez se aproveitaram da tua questão financeira, talvez manipularam, trazendo medo sobre a tua vida. Mas nessa manhã, nesta tarde ou à noite que você está assistindo essa ministração, o Senhor quer trazer cura para a tua vida. Ele quer trazer renovo, uma nova história. Você que talvez tenha vivido nesta realidade, às vezes tem medo de romper com isso, ore e peça ao Senhor a direção dele, para que ele possa te dar também coragem para romper. Eu quero te encorajar, a você que tem vivido isso na igreja, a levar isso aos órgãos competentes. No caso da Igreja Presbiteriana Independente, seria o conselho. Se o conselho não tem uma postura, seria o presbitério, posteriormente o sínodo e a Assembleia Geral. Não no sentido de trazer, queridos, uma bagunça. Por que eu estou falando dos órgãos competentes? Porque é o tipo de atitude que não se deve ser levada por mão. Você tem que procurar as autoridades eclesiásticas para que possa ser resolvido. E se você é de outra denominação, vá de acordo com essa realidade. Mas eu quero me colocar à disposição para te ajudar também, te aconselhar em determinados fatos. Eu não quero que isso soe, querido, como uma ministração que encoraja a rebelião. A rebelião é pecado. A palavra de Deus diz que é como o pecado de feitiçaria. Há uma equivalência da rebeldia com a feitiçaria. Eu não estou te encorajando a ser um rebelde, sem causa, ou uma pessoa desobediente. Mas estou te encorajando a não se submeter a falsos mestres, a falsos líderes e preservar no teu coração a sã doutrina, que é o que Pedro nos adverte. E no mais, querido, que você seja fortalecido pelo Senhor e busque, através do conhecimento da palavra, da oração e da vivência no Espírito Santo, uma caminhada de maturidade e discernimento para não ser enganado por esses falsos mestres. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, em especial, Pai, esses líderes que têm se desvirtuado da tua caminhada, gera arrependimento nos seus corações. Espírito Santo, toca as suas vidas, Senhor, para que haja essa mudança de vida, esse arrependimento, Pai, na tua presença. Queremos também, ó Deus, colocar irmãos e irmãs que têm vivido sobre essa doutrina de medo, Pai, escravos, Pai, desses falsos mestres, Pai. Gera essa libertação, essa transformação, essa cura, Pai. Também apresentamos pessoas que já viveram essa realidade e se encontram machucadas, feridas, que nessa manhã, Senhor, ou neste momento em que eles estão, ó Deus, ouvindo essa mensagem, que possa haver essa transformação, essa cura nas suas vidas, Pai. Mostra para eles, Pai, que Tu és real e não é isso, Pai, que essas pessoas fizeram com eles, Pai, mas que o Teu Evangelho genuíno, Pai, seja, ó Deus, a cada dia multiplicado para a glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir essa ministração, dar o joinha, porque daí o YouTube entende que você tem gostado desse conteúdo e ele vai continuar enviando para você, para também clicar no sininho das notificações, para que todos os novos vídeos cheguem até você. E compartilhe, querido, com irmãos, com familiares, com amigos, para que as pessoas possam ter acesso também a essa mensagem libertadora, essa mensagem transformadora das nossas vidas. No mais, querido, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.